Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu vou explicar sobre a função constante e a condição para um ponto pertencer a uma reta. Eu expliquei sobre as funções, gravei alguns vídeos sobre função do primeiro grau, como fazer o gráfico de uma função, plano cartesiano, e hoje, para finalizar o conteúdo, eu vou falar sobre as funções constantes, que também é um caso, ela é considerada um caso particular da função afim, que é a função do primeiro grau. É quando o A ele é igual a zero. Eu vou mostrar aqui o exemplo e a definição como ficará quando a função ela for constante. Essa função é constante quando ela for definida desse jeito aí. F de x igual a b. Não tem um A, observe que não tem um A. Por quê? O A ele é igual a zero. Que a forma da função seria desse jeito aí, ó. F de x mais b. Essa seria a função do primeiro grau. Mas como esse A aí, ele vai ser igual a zero, quando multiplicado pelo x aí, ó, zera tudo. Então só sobra o b. Por isso que fica aí f de x igual a b. E como o A que ele é o coeficiente angular, é ele que dá a inclinação da reta. Como esse A ele vai ser nulo, não vai existir, então a nossa reta não vai ter uma inclinação. Ela vai ser paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo x, e vai ficar dessa forma aí, sem inclinação. Eu tenho aqui o plano cartesiano, e se eu fosse pegar uma reta e desenhar nesse gráfico, ela ficaria paralela a esse eixo aqui, que é chamado de eixo das abscissas, superior ou na parte inferior. Aí aqui nos exemplos eu coloquei aqui na letra A o f de x igual a 4. Observe aí que esse 4 aqui é o valor do b. Então eu sei que meu b aí vale 4. Se eu fosse desenhar um gráfico aí, seria uma reta passando por aqui. Eu vou mostrar paralela ao eixo x no próximo slide. Na letra B eu tenho f de x igual a menos 3. Então o meu b aí vai ser menos 3. E na letra C eu tenho f de x igual a π. Π aí é uma letra grega. É muito utilizada na geometria e equivale a aproximadamente 3,14. Então seria um valor entre 3 e 4. Seria uma reta que passaria por esse ponto aqui entre 3 e 4, no y. Teve uma aula, a última aula aí, que eu falei sobre a interseção com o eixo y. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês relembrarem, ou quem não viu, ver a aula, que o B é o próprio y aqui, o eixo, ó, é onde corta. Se eu sei que o B é 4, isso quer dizer que lá no eixo y vai ter esse ponto 4. Se o B é menos 3, no eixo y vai ter esse menos 3. É onde a reta vai passar. Como construir um gráfico de uma função constante? Dos gráficos que eu mostrei, esse é o mais simples de todos. Porque como ela é constante e vai ser sempre perpendicular, sempre paralela, então vocês vão ver aí que vai ser bem fácil construir o gráfico. Primeiro eu atribuí os valores, mas depois eu vou fazer sem atribuir valores, para vocês verem aí. Eu coloquei na letra A, esboce o gráfico da função f de x igual a 3. Observe aí. Se eu quero esboçar o gráfico dessa função f de x igual a 3, eu também falei aí em uma videoaula, que eu vou deixar aqui nos cards, f de x igual a 3. O x eu posso atribuir os valores, eu coloco qualquer número real que eu queira. E aí eu encontro o meu resultado. Só que nesse caso, como a função é constante, sempre eu vou encontrar o mesmo resultado, ele não vai ser alterado. Se eu coloco que o x é 0, meu resultado continua sendo 3. Para x igual a 1, o resultado continua sendo 3. Para x igual a menos 4, o resultado continua sendo 3. Para x igual a raiz de 2, o resultado continua sendo 3. Porque não tem o valor do a aí, o a vezes o x, que é o x aí que ia substituir aí. Mas não tem, só tem um b. E o b, ele, que é o coeficiente linear aí, ele não tem uma variável, ele está sozinho. Então não tem como variar o resultado. Quando eu vou marcar aí, vai ficar essa reta aí, ó.
Por que vai ficar essa reta? Porque quando x for 0, o y é 3. Quando x for 1, o y é 3. Quando x for menos 4, o y é 3. E quando x for raiz de 2, que é 1,4 aqui aproximadamente, o x é 3. E aí quando eu traço, vai ficar essa reta aí, paralela a esse eixo aqui, que é o eixo das abscissas. O exemplo B. Faça o gráfico da função f de x igual a menos 2. Também segue o mesmo raciocínio aí. Eu vou atribuir a valores a x, mas o meu resultado ele vai ser constante, ele não é alterado. Porque aí eu não tenho uma variável aí que altere essa lei de formação aqui. Para qualquer valor que eu atribuo aqui a x, eu sempre vou encontrar o mesmo resultado aí, menos 2, independentemente do valor que eu coloque aqui em x. Então, nesse caso aí, quando eu for traçar o gráfico, vai ficar aí no menos 2. O menos 2 está abaixo do eixo x, porque ele é negativo, então ele vai ficar aqui abaixo. E observe, para x igual a 0, o y é menos 2. Para x igual a menos 1, o y é menos 2. Para x igual a menos 2, o y é menos 2. Então, qualquer valor que eu atribua, aqui sempre vai ser menos 2. Então, fica essa reta aí, não tem inclinação, porque ela é constante. Então, seguindo esse raciocínio, na letra C, eu não atribuí valores, porque vocês viram que, independentemente de atribuir valor, o resultado vai ser a lei de formação dada. Se aqui na minha lei de formação eu sei que o f de x é igual a raiz de 3, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, eu sei que é um valor positivo, 1,7 positivo. Eu vou desenhar aqui meu plano cartesiano e eu sei que 1,7 está entre 1 e 2. Então, vai ser um pontinho aqui, entre 1 e 2. E vai ficar aí minha reta paralela ao eixo das abscissas. E fica dessa forma. Então, vocês viram aí como é fácil? É só observar aí qual é o valor aí de B e colocar aí no gráfico, não tem erro. Lembrando que sempre é paralelo ao eixo das abscissas. Um outro ponto importante que eu quero falar aqui para vocês é a condição para um ponto pertencer a uma reta. Lembrando, reta vai dar uma função, quando a função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Então aqui eu tenho aqui, ó, um ponto P e tem as coordenadas x e y. Pertencer a uma reta se as coordenadas satisfazerem a equação da reta dada. Aí eu coloquei aqui o exemplo. Verifique quais dos pontos abaixo pertencem à reta. E aí eu coloquei aqui essa função. Essa função aqui vai dar uma reta, porque é uma função do primeiro grau. Então, na hora de fazer aqui, eu vou pegar aqui esse ponto A e eu tenho essa coordenada. Eu sei que o primeiro elemento é x e o segundo elemento é y. Eu vou substituir na função dada. O y vale 5 e o x vale 2. Aqui é uma expressão numérica. Eu resolvo essa expressão numérica, repito 5, repito o sinal de igual, depois eu faço a multiplicação e subtraio. 3 vezes 2 é 6, que tira 1, 5. Como 5 é igual a 5, isso é verdade. Então, logo, esse ponto A aí pertence à reta y igual a 3x menos 1. Aí eu coloquei um ponto B aqui agora. Eu quero saber se essa coordenada, esse ponto B aí, pertence à reta y igual a 3x menos 1. Aí eu coloquei aqui a função dada e agora eu vou substituir aí os valores. No lugar do y é 7, no lugar do x é 3. Fazendo a expressão numérica aqui, vai ficar dessa forma. Só que 8 não é igual a 7, isso é falso. Logo, essa coordenada aqui, olha, ela não pertence à reta. Pronto, e parou aí. Então, é dessa forma que verificamos se um ponto pertence ou não a uma reta. Se os dois lados derem iguais, dá igual, pertence. Se um lado der diferente do outro, o ponto não pertence. E por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço e até uma próxima videoaula.